Fala aí pessoal, boa tarde, bom dia, onde você estiver. Eu gostaria de me apresentar. Acabamos de criar um canal AC Bastos Arquitetos, né? E esse nome já vem há muito tempo, com empreiteiras, com trabalhos de obras, enfim. E eu estava ali no YouTube, agora há pouco, e vendo um vídeo de um garoto novo sobre o assunto advocacia. E me deu um gancho para vir falar um pouco também da minha pessoa, né? Que às vezes a pessoa vende o trabalho e seus clientes, seus contribuintes, né? Que hoje são as pessoas que o seguem na rede social, e não sabe como que funcionou, como que foi, né? Como é que iniciou. Então, eu vendo essa história desse garoto, eu lembrei lá dos anos 90, né? Bem antes de eu ir para o quartel, né? Fui para o quartel em 92, servi muito bem no Exército, vários anos, no Ministério do Exército, em Brasília, e lá eu morava na minha infância, na minha juventude, né? Eu sou baiano, morei muito tempo em Belo Horizonte e me formei adulto em Brasília. Hoje estou aqui no Rio de Janeiro, também já morei fora do país, mas o meu aprendizado, né, a minha base foi em Brasília. Então, como é que aconteceu essa história de arquitetura, né? Porque antigamente vocês sabem que quem estudava medicina, engenharia, arquitetura, né? Só filho de bacana. Então, a minha mãe, que é a minha madrasta, que me criou, né? Minha mãe mora em Salvador, minha madrasta hoje mora em Belo Horizonte. Ambas são Marias, né? Então, a minha madrasta Maria trabalhava de doméstica, como quase todas as mães, né? Dessa época, né? Mãe de baixa renda, né? As mães humildes, famílias humildes. Então, a minha mãe trabalhava numa casa de um casal, né, no plano piloto, acho que é na Asa Sul, e a gente morava em Goiás, que é próximo, Lago Azul de Goiás. E minha mãe, toda vez que iam jogar coisas fora, né, ela trazia pra gente sapato, roupas, né, roupas do dono da casa, roupa para ela, da mulher, e também me trazia, vocês não fazem ideia, as revistas Casa Cláudia. Aí minha mãe, coitada, trazia aquelas revistas para a gente ficar olhando. Às vezes a gente, acho que nem tinha televisão na nossa casa. E vendo essas revistas da Casa Cláudia, né, que era uma revista muito antiga de arquitetura, né, e moda, de ambientes, que é o design hoje, isso foi me dando um estalo. Eu com 15, 14 anos, né? Foram me dando estalos, tal, e eu fiquei guardando aquelas revistas, todas que vinham, eu não deixava nem minhas irmãs brincar, para riscar, para rasgar. E eu comecei a colecionar essas revistas e fiquei apaixonado por essas revistas. Aí minha mãe falava, por que você quer essa revista? Fica juntando lixo aí. Eu falei, não, minha mãe, deixa aqui que eu estou vendo, estou vendo aqui os desenhos. Cara, isso foi passando. Aí um certo dia, eu fui na casa de um amigo, Francisco, também morava lá no Céu Azul, morava umas ruas acima da minha. E esse meu amigo, a gente, cara, nessa época a gente era 14, 15 anos, a gente não sabia nem o que era Senai, Senac, nada. Tanto que a gente morava no Goiás, quem quisesse estudar mais, assim, com um ensino mais avançado, tinha que ir para o DF, tipo Gama, quando eu fui, depois, logo em seguida. E isso me emociona, porque quando você é jovem, você só quer vacilo, né? Tem muitos vacilos quando a gente é jovem. Mas vendo a situação da família, né, cara? Você tem que tomar um rumo na vida, você que já tem 14, 15 anos, 13 anos, tem que partir para frente, né? Isso é meu conselho para os jovens de hoje. Então eu fui na casa desse meu amigo, que a gente treinava capoeira, e esse meu amigo dava saltos e tal, né? Ele treinava ginástica olímpica lá no plano piloto, onde a mãe dele trabalhava, de doméstica também.
Ele morava num lugar, a mãe dele trabalhava num lugar perto de um negócio de clube de ginástica olímpica. Aí ele tinha um esquema lá que ele fazia natação, nadava e dava saltos na ginástica olímpica. E esse cara, treinava capoeira com a gente lá, com o mestre nosso lá, o mestre Zeu. E chegando lá, né? E ele tinha vontade de ser eletrônico. Olha que doideira. Ele tinha vontade de ser eletrônico. E eu já tinha aprendido um pouco quando eu ia fazer capinagem lá no Valparaíso. Eu trabalhei de auxiliar de um senhor, Ismael, eletrônica. Naquela época era o boom da parabólica, né? Aquela antena parabólica, tipo um globo assim. Aí ele me ensinava, quando eu não tinha trabalho de jardinagem para fazer, aí ele me dava um dia lá, vem para cá para você aprender. Aí comecei a aprender, olha só que loucura. E esse meu amigo não tinha esse contato que eu tive da eletrônica. Aí cheguei lá um dia, ele com desenho de caneta. Eu falei, uai Francisco, quem fez esse desenho? Aí, foi eu. Ele fez um desenho, tipo do quintal dele, que a gente tinha. A gente sempre teve uma academia em casa, né, assim no quintal, né, um lugar para jogar capoeira, um pauzinho enfiado para jogar a perna por cima, um saco. Aí a gente ficava lá treinando e ele falou, não, eu fiquei desenhando aqui, eu fiquei olhando daqui, fiquei desenhando a cerca, aí lá o saco, o poço, que antigamente era poço, né, que tinha que puxar no sarilho, para beber água. E todo ano tinha que descer para limpar a veia da água, lá 15 metros, 20 metros de fundura, dependendo do lugar do terreno. Então, esse meu amigo, eu falei, cara, mas você é desenho bonito demais, cara, tu copiou de algum lugar. Ele, não, pô, é aqui o quintal. Eu fiquei olhando. Aí tá, acabou o nosso treino e tal, eu fui para casa. Eu fui para casa perturbado para saber como que aquele cara, meu amigo Francisco, a gente tinha mais ou menos a mesma idade, acho que ele era mais velho um pouquinho do que eu, acho. Como que ele conseguiu fazer aquilo, fiquei encucado. Não tinha computador nessa época, não sabia nem o que era computador. Eu mesmo nunca tinha visto nenhum computador, aos 14, 15 anos de idade. Aí eu, meu Deus, como é que esse cara fez isso? E fiquei começando a olhar a sua revista e tentando fazer os desenhos, que hoje eu posso falar, né, que agora eu já sei, que planta baixas. Aí depois fui lá na casa dele de novo, outro dia, e falei, aí Francisco, tentei desenhar isso aqui, ó. Aí ele veio a revista. Ih, rapaz, isso aí é maneiro, vamos tentar desenhar. E ele tinha uma habilidade incrível. Tanto que hoje ele é eletrônico, trabalha com eletrônica, né? E eu trabalho com arquitetura. Então, pessoal, essa minha persistência, essas revistas que a minha mãe me trouxe, foi o que me trouxe até aqui, né? As coisas que iam para o lixo, né? Essas revistas, me trouxe até aqui, eu fiquei curioso. E logo depois fomos mudando para outro bairro, Lago Azul. Aí eu já comecei a estudar, na época era a 7ª série, né, que é o ensino médio hoje, o ensino fundamental. E eu já tinha que estudar em outra cidade, que era plano piloto, que era o DF. Que na verdade a gente estudava no Gama, DF, né? Gama DF. E eu procurando vaga em escola, né? Tinha que procurar vaga na escola para se matricular, para levar a transferência. Eu acho que eu ia fazer a 6ª série, coisa assim. 5ª ou 6ª série. Aí eu fui numa escola lá, escola 10 do Gama Oeste. Aí procurando, fiquei sabendo, né, que eu tinha que dar minhas orelhadas. Né? Eu fiquei sabendo que lá tinha curso gratuito, foi isso. Acho que eu já estava matriculado numa escola, no Setor Sul. E já fiquei sabendo que lá tinha um curso gratuito. Eu não sei se eu tinha que pagar uma taxa no Senai para estudar, ou não sei, não entendo muito dessa época aí, mas não lembro mais. Aí fui para lá, aí cheguei lá procurando na escola, tem curso gratuito aí? Eu bobão, imaturo de tudo. Trabalhava sábado e domingo de catar lata, capinar, tentando aprender a cortar grama com a tesoura. Tinha que ganhar dinheiro, catar cobre, catar osso. Tinha que arrumar dinheiro, galera.
para poder comprar o lápis, o caderno. Naquela época não tinha caderno dado, não. Lápis também não. Não tinha nada, nem uniforme. Tudo era comprado. Nos anos 80 e pouco, né? 84, 85. Aí, chego lá nessa escola e a moça falou, ó, eu falei, eu fiquei sabendo que tinha um curso de estilista, olha a minha onda, eu queria ser, já com aquele negócio do desenho na minha cabeça, mas eu falei, pô, eu queria ser desenhar roupa, né, tal. Aí eu falei, tem curso de desenhar roupa aí, que eu fiquei sabendo? Ela falou, não, acabou. Mas tem de desenho arquitetônico. Aí o desenho arquitetônico. O que é isso, ela? Vamos lá que eu vou te levar lá. Cheguei lá, só estava o professor, um monte de prancheta, era um senhor, um professor da escola pública, que dava esse curso lá gratuito para quem quisesse, de desenho arquitetônico. Professor Erasmo, que Deus o tenha, né? Foi a primeira pessoa que pagou para o meu primeiro óculos, me deu a primeira lapiseira Pentel 09 e um escalímetro. Os quadros, essas coisas, a gente usava de lá mesmo. Porque ele falou, não, você tem que ter uma lapiseira, um escalímetro, para você treinar em casa. Aí depois você compra aí uns quadrozinhos na papelaria e tal, que eu não posso te dar o daqui que era grande. Dá um jeito lá na mesa de jantar, nem mesa de jantar, lá na minha casa tinha. Aí eu falei, poxa, eu queria ver isso aí. Aí o velho vai e abre uns desenhos a lápis, no papel manteiga, a lápis. Aí nisso vem chegando a galera da aula. Aí eu já fiquei meio assim, perdido. Aí ele, gente, pode sentar, botar o papel aí e tal. E fazer o desenho que eu passei aqui no quadro. Já estava uma planta baixa lá desenhada no quadro. Que é o que eu vou fazer aqui, dar minha aula no quadro. Eu não posso fazer uma coisa muito avançada ainda, né? Devido às condições de mídia, né? De filmagem, de manipular a parte, né? Tecnológica, mas eu vou fazer isso aqui no quadro. É uma retribuição que eu vou dar aos meus ouvintes, né? Então, com isso eu falei, poxa, eu queria isso aí. Era isso que eu queria. Eu queria a roupa, desenhar a roupa, mas isso aí me serve, que eu já andei olhando, eu tenho uma revista Casa Cláudia, aí o professor falou, legal, então você tem uma vontade. Eu falei, não, tenho, me deu uma chama no corpo, assim. E eu cheguei em casa irradiando, assim, falei, eu me matriculei lá, tal, eu tenho que estudar, lá é de manhã, eu tenho que chegar lá tal hora. Aí eu ficava, pessoal, eu morava longe, não tinha dinheiro, não tinha negócio de cartão de passagem para estudante. E eu ficava lá nessa escola acho que era 8 às 11 e pouco, 11 horas, não sei. Aí, lembro agora que eu estudava na 7ª série já, lá no setor sul do Gama. Acho que era a Escola 9 do Gama, do lado do César Senai. E meu amigo Eleomar, que morava no mesmo bairro que eu, estudava comigo também. Aí nesse meio tempo, aí eu montei minha grade do dia. Sem minha mãe saber, sem nada, montei minha grade do dia. Aí eu ia cedo, andava da rodoviária até lá, porque não tinha onde para chegar lá na porta da escola, era longe. Aí andava da rodoviária, chegava cedo, ia lá para essa escola, sem tomar café, sem nada. Estudava até 11 horas. Isso setor oeste, para quem conhece, né? Setor oeste lá no Gão, perto onde meu tio morava, na 7. De lá eu ia andando atravessava o bairro, que era a cidade, né, do Gama. Atravessava o Gama Oeste, Gama Central, que foi onde eu morei, né, no setor de apartamentos, tem um shopping, e vazava até Gama Leste, que o meu amigo Eleomar, que inclusive passamos juntos no Bombeiro na época, né, de estudos. Galera, eu estou falando coisas assim para vocês se conectarem, como é que era a parada, como é que era a minha luta. Não era só assim, o pai botou na escola, estudou, passou na prova, se deu bem. Não é assim não, meu irmão.
Eu estou aqui agora, não é por acaso não, tá? Então, aí eu ia do oeste ao leste, andando no sol. Por quê? Eu já tinha combinado com o meu amigo, eu não tinha dinheiro para almoçar. E eu não tinha dinheiro para voltar para casa, né? Que era uns 40 minutos de ônibus, com uma hora, na estrada de chão ainda, nessa época, do Gama para o Lago Azul, né? Da rodovia para o Lago Azul. E depois voltar de novo. Eu não tinha dinheiro para isso. Meu pai não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro. Um monte de filho em casa, passando necessidade, usando roupa ganhada dos outros, saca? Sapato, de qualquer jeito que tivesse. Aí eu ia para meu amigo Leomar trabalhava numa lanchonete lá no setor leste do Gama, na central lá do leste. Aí chegava lá, o dono do bar já tinha ido para casa almoçar. E meu amigo ficava lá cuidando do bar e tal, sempre gostou disso, tanto que ele é um grande empresário aí de Brasília, tá? Tem um estabelecimento aí, tá? Eu não sei o nome agora, mas no futuro aí posso revelar. Então esse cara esperava o dono do bar sair. Era um bar que tinha caldos, tinha sanduíche, né? Tinha bebidas, enfim. Tinha televisão lá para ficar assistindo. Aí eu chegava desconfiado, tá? Ele fazia assim para mim, tipo assim, o dono já foi. Eu ia no banheiro, lavava o rosto, já estava suada, até igual cuscuz, galera. E fraco, que eu já tinha estudado, já tinha vindo de manhã sem tomar café. Aí tá. Aí meu amigo ia lá na porta, vi que o dono já tinha ido mesmo. Aí vinha com a vasilhinha assim de caldos. Qualquer caldo que tivesse, caldo, aí às vezes tinha um pãozinho. Não tinha como tomar um suco, refrigerante, que é diferente, né? Aí passava por ali, aí comia rapidinho, aí ficava por ali. Aí pegava o caderno, ficava olhando, para dar um horário. Aí quando dava assim, 1h pouca, 2 horas, aí voltava tudo de novo. Voltava lá para o setor oeste, que era, na verdade, o setor central, onde ficava o Senai, Sesc, onde o mestre Robertão dava aula para a gente lá em Goiás, mas também deixava a gente lá de vez em quando treinar, lá no Sesc. Aí vai eu para o Sesc treinar, chegava lá, aí sim. Lá eu tomava banho, depois do treino tomava banho, acabava o treino 5h30. Ainda sobrava tempo, porque o treino eu não lembro mais se era de 3 às 5, não lembro. Aí tomava banho, ficava enrolando lá no clube, não tinha dinheiro para comer nada. Quando eu arrumava uma moeda, tinha que comprar um biscoito, um pão e deixar na bolsa. Aí dava horário de 7 horas da noite, descia devagarinho, ia pela rodoviária, aí chegava lá na escola. Aí até 10h30 na escola. Depois pegava o ônibus, aquele dinheirinho contado, ia para casa. Isso eu fazia isso várias vezes, né? Assim, acho que 3 vezes na semana, eu acho, não lembro mais, né? Ou 2 vezes. Então, assim, a trajetória da gente é essa. E hoje, né? Hoje, assim, me vejo, né? Já além da arquitetura, né? Me formei em desenho arquitetônico, depois estudei no Senac, né? Para fazer instalações e fundações. Depois fui trabalhar. Aí tá. Aí vamos voltar. Aí fiz esses desenhos todos, tal, né? O desenho arquitetônico, acho que era 1 ano de curso. Ganhei o certificado, eu tenho meu certificado ali guardado. Aí depois fui para o Senai, Senac, fiz instalações e fundações, também tenho um diploma ali. E nesse meio tempo eu fui ficando adulto. Aí, antes de ir para o quartel, a minha mãe ainda trabalhava lá nessa senhora lá, né? Olga Macai e John Macai, família Macai, em Brasília, grandes arquitetos que desenhavam. Ela tinha um trabalho de design, né, de móveis. Na época até, não sei se ainda existe essa marca, era a marca Security, né? Ela tinha um estabelecimento escrito Security, vendia só móveis para design, projetos e tal. E o marido trabalhava com o pai, que era, não lembro mais o nome dele, Elvio Macai. Era um senhor branco,
ficava no setor central, perto do prédio Oscar Niemeyer, depois eu fiquei conhecendo, né? Trabalhei lá também nesse prédio Oscar Niemeyer com um grande amigo e patrão meu, Haroldo Pinheiro, um grande arquiteto aí de Brasília, tá? Era parceiro do Dr. Lelé, que é o que eu vou falar em seguida. E então eu fui trabalhar nesses, né? Aí fui para o Exército. Fui para o Exército, né? Já trabalhava por lá. Não, minto, eu trabalhava no Ministério, consegui um trabalho através desse meu trabalho de jardinagem, consegui um trabalho lá no Ministério do Esporte, né? De esporte. Foi lá que eu conheci o Zico, né? Eu, por acaso, fui jardineiro do gabinete do Zico. Era jardineiro do prédio todo, mas depois me promoveram e eu fiquei cuidando não só da parte de fora, né, como só dos gabinetes. Inclusive, eu cuidava das plantas que ficavam dentro do gabinete do Zico, quando ele era presidente lá de esportes. Né, isso em 91, por aí. Porque eu lembro que eu fui para o quartel em 92, né? Então, nesse meio tempo, eu saía desse serviço, 4 horas da tarde, ia andando até a Asa Sul, chegava lá nesse escritório, eu era tipo um estagiário, mas não remunerado, não tinha grana nessa parada. Né? Era o que isso? A patroa da minha mãe, devido a eu ter me esforçado através dessa história da revista, que ela ia jogar fora, estava desatualizada, e aí ela ficou sabendo disso, que eu já entrei no curso de desenho, né? Sabia normografar, aprendi tudo lá, desenhar lápis, desenhar nanquim, normografar, né? Fazer raspagem, fazer colagem, e nisso me deu esse gancho para eu avançar. E nisso eu fui para esse escritório, né, que era uma loja, na verdade, era uma loja embaixo, escritório em cima desse pessoal, e me tratavam bem, né? Eu era muito humilde, né, galera? Aí comecei a trabalhar para ajudar meus pais e tal, comecei a trabalhar de jardineiro lá, através de um cliente que eu tinha externo. E lá eu não sabia desenhar nada, porque era um negócio meio complicado, né? Coisa de design, umas coisas muito chiques e tal. Não tinha como eu botar a mão, não tinha trabalho para mim. Mas aquele contato era o que me fazia vibrar e me deixar grande perante, né, o que eu era, né, da onde eu estava vindo para usufruir aquilo. Então lá eu via desenhos, uns desenhos bonitos, coloridos, né, layouts bonitos, catálogo de imóveis de todo jeito, de auditórios, né? Então eu ficava alucinado com aquilo. Aí, beleza, fui para o Exército. Fui para o Exército, servi minha pátria durante 4 anos, né? Eu era um excelente datilógrafo na época, né? Também, olha só a luta. Eu capinava final de semana, fazia de tudo, sábado e domingo, para poder arrumar dinheiro também para pagar meu cursinho de datilografia, lá onde eu morava. Fiz as 2 máquinas, a manual, que eu ainda tenho uma aí, e fiz a elétrica. Né? Então, quando eu fui para o quartel, eu era um excelente datilógrafo. Para quem não sabe, aí eu servi na 32º Grupo de Artilharia de Campanha Antiaérea, 3º Batalhão Cobra, 2602 Bastos. Então, de lá, como eu era um bom datilógrafo, eu fui para o Ministério do Exército. E lá eu fiquei o resto do meu tempo, onde foi que eu aprendi informática, que eu não sabia nada de informática, nada, nunca tinha tocado num computador. Você vê como é que eu era humilde. Nunca tinha tocado num computador na loja, assim, eita, peguei no computador. E lá, graças a Deus, com a minha perseverança, minha honestidade, eu consegui ter boas pessoas, bons coronéis, bons civis, né, que me ajudaram, assim, sabe, me ajudaram demais. Eu não posso reclamar da vida, que eu fui muito bem ajudado e venho aproveitando essas ajudas, né, de todas as formas, né, para eu continuar a minha vida. Então, de lá do Ministério do Exército, eu comecei a fazer um estágio. Estágio não, eu comecei a pegar trabalho. Trabalhava no Exército, no Ministério, de lá descobri, não sei como, uma engenharia. Uma engenharia, saiu no jornal, porque antigamente ele lia muito jornal, né, anúncios de emprego,
anúncio de carro, hoje em dia tudo é na internet. Então todo dia tinha que ler jornal, quem quiser saber das coisas. Tinha negócio de televisão toda hora. Aí eu peguei, olhei lá no escritório de engenharia, precisando de normógrafo, que é o desenhista normógrafo, que é o copista, né? O que é isso? O cara pega o desenho do arquiteto, do engenheiro, a lápis, e bota assim, prega, bota no esquadro e pega, vem um pouco de papel vegetal, que é um papel mais grosso, e cobre, né? A história está longa, mas é isso aí, vamos saber de mim um pouquinho. Cobre a prancheta, né? E vem com as suas canetas nanquim, que você tinha que ter suas canetas. É um estojo assim, com 24, sei lá, canetas, né? E cada caneta é como é a nomenclatura do AutoCAD hoje. O AutoCAD foi baseada nessas canetas, a parte de linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3, até a 9. Né? Então cada caneta representava uma representação gráfica, né? Que se chama representação gráfica na arquitetura, na engenharia. Né? Você não vai pegar uma linha de piso e botar uma caneta grossa. Aí é para a parede, né? Enfim. Então, aí eu fui lá, me apresentei, fiz um teste e comecei a levar trabalho para casa. Porque quando eu trabalhava de jardineiro, por acaso entrei numa casa que o cara falou assim, pô cara, eu fazendo um jardim lá no final de semana, e o cara lá no Valparaíso, aí o cara falou assim, aí eu peguei, olhei assim, fui lavar os pés, não sei o que eu fui fazer, aí vi jogado lá no fundo assim da garagem do cara, uma mesa de desenho, que antigamente era aquela tábua, né, com aquele plástico azul. Aí eu olhei e falei com o meu amigo, nem lembro se eu estava com o meu amigo Célio Mário, a gente trabalhava junto desde garoto. Aí eu falei, caraca, aí quando o cara veio, eu falei, o senhor é desenhista? Aí ele, não, eu trabalhava de arquiteto, eu era arquiteto, só que eu parei, porque eu tenho uma banca de revista, lá no Ministério, ali no gramado do Ministério tem uma banca de revista e caldo de cana. Eu falei, o senhor não quer vender isso não? Porque eu sou estudante de desenho arquitetônico. Ele, é? Eu falei, sou. Aí ele, tu tem como levar? Nem sei como é que eu levei, não lembro mais. Se eu levei no ônibus, não lembro. Aí falou, pô, então eu vou te dar. Falei, o senhor não quer descontar no trabalho aqui não, no jardim? Ele, não, eu vou te dar, que isso aí vai acabar estragando aí, né? E eu vou te dar aqui umas coisas aqui. Cara, esse dia foi demais na minha vida. Ó, eu estou contando isso aqui para vocês, gente, que vale a pena relembrar, porque eu nem lembrava mais disso. A vida a gente vai correndo, né? Hoje eu já estou com 52 anos. E esse cara me deu essa prancheta, me deu escala, me deu lapiseira, me deu canetas caras, que eu não tinha dinheiro para comprar, que essas canetas entupiam muito, me deu vidro de tinta, que tinha que abastecer, né, as tintas diariamente. Acabou de usar, tinha que lavar, soprar para desentupir. Era um trabalho, galera. Hoje a gente desenha tudo no computador, né? O programa já sai tudo em 3D, não precisa lápis de cor mais. E eu lembro que eu ganhei isso aí, eu acho que eu levei no ônibus. E o resto do ônibus descia e levei nas costas. Aquela mesona desse tamanho. E isso me trouxe até aqui, até hoje. E com essa mesa eu ganhei muito dinheiro. Usei ela há muitos anos na minha vida. E foi onde eu cresci, trabalhando de desenhista. Nomografei muitas pranchas, muitas nas madrugadas.
no projeto do metrô de Brasília, né? Olha eu aqui falando com vocês e eu já contribuí com o trabalho, né, de uma forma ou de outra, a gente contribui, né? Que é o serviço braçal, como pedreiro, como ajudante de obra, como cara da ferragem, como engenheiro, como arquiteto, como motorista. Todo mundo é contribuinte a alguma coisa que se faz, né? Então eu contribuí, né, nessa minha fase com os projetos de normógrafo, né, nesse trabalho aí do metrô de Brasília. Foi nos anos 93, 94, 95. E eu lembro que eu trabalhei com isso até 94. Foi quando eu saí do quartel, 95. Aí eu, no quartel, no Exército, Ministério do Exército, Tenente Castro, né? E o chefe de seção, a gente era da diretoria de informática, da DINFA, lá do Ministério do Exército, ficava no 6º e 7º andar. Esses caras eram humildes demais. Eu era normógrafo lá também, desenhei bastante lá no Exército. E esse cara, o Tenente Castro, ele era professor de informática e o coordenador do curso que ele estudava de informática era o civil, que era Gutenberg. Pô, esse cara aí me deu todo o mobiliário da casa dele, do apartamento dele, quando ele foi reformar. Lembro que o caminhão do Ministério do Exército levou para mim, na minha casa, lá em Goiás. Me deu um monte de coisa, de imóveis que eu não tinha, que eu estava construindo uma casa. Eu com 19 anos, galera, 18, 19 anos, quando eu fui pro quartel, eu já tinha uma casinha. Eu já estava construindo a minha casa. Eu já estava casado, 20 anos. Então, quando eu fui para o quartel, eu já tinha minha casa, ganhei esses móveis, foi onde eu fui crescendo na vida. Então, lá, esse tenente, ele falou, tu não sabe, conhece o AutoCAD, não? Eu falei, hã? O que é isso? Eu não sabia nem o que era computador. Os caras me falaram assim, essa mesa é sua, esse monte de papel aqui é seu, você vai botar na ordem cronológica, eu não sabia nem o que era a ordem cronológica. Estava terminando o 2º grau ainda. Faltava 2 anos para terminar o 2º grau. Eu tive que dar um jeito de estudar por ali, por perto do Ministério também, que já não dava para chegar lá em outra cidade, em outro bairro. Aí eu falei, não, mas eu não sei mexer não. Pode estragar. Ele falou, se estragar a gente arruma. O livro é esse aqui, você vai lendo todo dia um pouquinho, fazendo um pouquinho de serviço, não se preocupa não. Você tem muitos anos aí para aprender. Aí eu, opa. O livro de Windows, dessa grossura. Quem lembra? O Windows e o Word também dessa grossura, Word está na época. Não era Word hoje, igual hoje. O Windows, o Word está e Lotus 123, que é o Excel hoje. Então, eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. Nem olhei para o livro, nem mexi. Eu falei, vou fazer logo o meu trabalho. Aí o Tenente Castro e o Gutenberg, gente boa pra caramba, foi me ensinando, fui aprendendo e ao longo dessa época eu aprendi AutoCAD lá, consegui trabalhar com AutoCAD. Aí quando eu saí do Exército, eu fiz um projeto lá de reforma de divisórias, né? Um coronel lá, Coronel Santana, ele falou, todo mundo gostava de mim, graças a Deus, falou assim, ó, contratou a empresa para fazer a reforma, falou, o desenhista eu já tenho. Aí chamei até meu amigo Edson, né, que era um cara bom pra caramba de desenho.